Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte da Rádio RCI. Olá a todos vocês que nos acompanham aí no site Sempre RCI, no canal do YouTube, no Facebook. O programa Entre Livros está entrando aí na sua casa, né, no seu carro, no seu escritório, trazendo sempre mais conhecimento. E hoje a gente vai trazer um tema que é a mental somaticidade evolutiva, estudos iniciais. Então, a gente está aqui com a capa mostrando para quem está acompanhando pelas redes sociais. Os autores convidados são o Ricardo Rezende, ele é graduado em biblioteconomia, pós-graduado em gerenciamento de projetos. O Ricardo já esteve conosco porque ele também é autor das obras Lucidez Consciencial, Pensenes e Voluntariado Conscienciológico. E também a gente tem a autora Tatiana Lopes, que é também graduada em biblioteconomia, pós-graduada em gestão pública. A Tatiana também já esteve conosco algumas vezes. Ela é autora das obras Desenvolvimento Conscienciográfico, Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida e é coautora da obra Autopesquisa Conscienciológica. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. O título da obra de vocês é Mental Somaticidade Evolutiva. Então, primeiramente, eu queria que vocês passassem para a gente um conceito básico. O que é o mental soma e o que é a mental somaticidade? Bom, vai ser um desafio explicar em poucas palavras o que é a mental Nós somaticidade temos uma hora evolutiva. de programa, então você fique à vontade. Então, o mental soma é o corpo mental, né? Os nossos veículos de manifestação, né? A gente conhecidos, né? São quatro, né? O soma, né? Que é esse corpo físico, o corpo energético, o psicossoma, que é o corpo das emoções, e a gente tem um corpo mental, né? Que ele não tem forma, mas ele se manifesta de forma independente. Quando a gente está aqui na intrafisicalidade, né, ou seja, a gente está aqui se manifestando, a gente está com todos esses veículos encaixados, né? Então, a gente está se manifestando com todos esses veículos ao mesmo tempo. A proposta da mental somaticidade evolutiva é a gente predominar a manifestação do mental soma e não do psicossoma, né? E não das emoções. Então, assim, não é que há algo errado com as emoções, mas o ideal é que a gente tenha uma manifestação mais racional, né? Mais equilibrada, e o psicossoma já é aquele corpo mais, vamos dizer assim, que traz mais a nossa instintividade, né? Que traz mais as emoções, que traz mais essas questões assim de baixo nível de racionalidade. A mental somaticidade é uma maior racionalidade, né? Então, a ideia é a gente trazer para a nossa manifestação um predomínio desse corpo mental, dessa mental somaticidade, da racionalidade, do uso dos atributos mentais, né? A gente dá muita ênfase ao uso desses atributos mentais, né? Como que a gente faz para manifestar mais ou de forma predominante esses atributos mentais, né? Essa é a proposta. Se o Ricardo quiser complementar. Outra coisa para complementar aí, aquela ideia, né, de pensando no caminho da consciência, na jornada dela no sentido da evolução consciencial, tem essa motivação, essa intenção de passar por essa transição, onde ela sai dessa condição dos atos emocionalísticos e anticosmoéticos ou antiéticos para as atitudes racionais e interassistenciais. Então, a proposta também de abordar a mentalsomática evolutiva é também mostrar esse caminho evolutivo que a consciência chega a um ponto da evolução dela que ela satura das atitudes mais animalescas, mais trafarísticas ou imaturas, e ela quer alcançar uma condição mais madura, mais adulta, consciencialmente, então ela busca essa vivência mais racional, mais proveitosa e mais assistencial da vida intrafísica. Então, aí a busca pela consciência na vida intrafísica de atos, ações ou condutas que vão fazer com que ela domine mais o psicossoma ou a emocionalidade
e, ao mesmo tempo, ela consiga adquirir faculdades intelectuais ou mental-somáticas para ela se manifestar da melhor forma possível na vida intrafísica, aí é o processo que a gente fala da questão dessa evolução, né? Vocês trazem lá na página 19 uma tabela que eu acho que ajudaria a gente assim, delinear melhor a diferença da manifestação psicossomática e da mental somática, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Para o Sim. pessoal que está acompanhando a gente aqui pela primeira vez, que não tem assim, muita noção de exatamente quais são esses atributos, como é exatamente essa manifestação mental somática e psicossomática de ordem assim mais prática. Vocês podem dar um panorama assim para gente? Se o Ricardo quiser falar. Então, a, que nem um caso de nós dois aqui, né? Nos últimos 10 anos, a gente está priorizando a escrita, estudos, pesquisas. Então, está priorizando aplicar as faculdades intelectuais, cerebrais e paracerebrais, nesse sentido do holossoma, dos veículos da manifestação da consciência, para que ela, para que a gente se desenvolva nessa linha da mental-somaticidade interassistencial. Ao mesmo tempo que a gente está se esclarecendo ao fazer auto-pesquisa, ao fazer estudo, escrever, a gente também está compartilhando informações para despertar as consciências em relação à sua realidade consciencial e ela também se manifestar num nível mais evolutivo. Então, essa priorização na nossa vida nessa parte de estudos, pesquisas e leituras, é direcionada para isso. Por exemplo, lá há um contraponto que nosso caminho que a gente está seguindo em relação a isso é buscando essa autoevolução e a interestência. Mas tem a condição, por exemplo, da pessoa na sociedade que é dedicada à intelectualidade, até escreve, é uma pessoa intelectual, um erudito, mas ela não busca de forma lúcida a autoevolução e ainda tem uma lacunas ou omissões em relação à interassistência. Geralmente, pode haver o caso do perfil do erudito, do intelectual, que ele é muito egocêntrico, que ele é muito focado simplesmente nos caprichos intelectuais, necessidades intelectuais, e ele não faz um movimento de amadurecimento consciencial nem interestência. Então, não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando desenvolver a erudição e a intelectualidade para fins de autoevolutivos e interessenciais. Então, não É outra, adianta só a pessoa dizer que ela tem uma atuação mental somática se não tem uma qualificação, se não tem um propósito, se não tem um objetivo assistencial, ou seja, manifestação mental somática não é sinônimo de cosmoética, por exemplo, né? Porque Sim, você pode usar o mental soma para ações, atitudes, comportamentos que, né, não são condizentes com aquilo que a gente pensa que é o sim. evolutivo. Então, acho que É. a gente pode dizer que em síntese é assim, né? Sim, pega o caso, por exemplo, do cientista, eu falei do caso do escritor, do erudito, mas pega o caso do cientista. Ele é voltado para pesquisa, para o estudo, para desenvolvimento de tecnologias, mas se ele vai fazer isso visando o belicismo, pô, aí não ajuda. Aí você não está pensando nem na autoevolução, no sentido de exercer aquelas suas faculdades intelectuais pensando no bem, e há uma defesa, apologia da guerra, né? Ou seja, há uma imaturidade na conduta. Então, ele mexe com a intelectualidade, com práticas relacionadas à mental somaticidade, mas para fins anti-assistenciais e anti-evolutivos, né? outro diferencial que eu vejo também é que a intelectualidade pura ela ainda não é a mental somaticidade. É óbvio que não existe mental somaticidade sem intelectualidade, né? Então, a pessoa pedeuta, já de cara a gente pode dizer que ela não tem mental somaticidade mais avançada, mais, vamos dizer assim, mais evolutiva. Mas também, só a intelectualidade não caracteriza a mental somaticidade, né? Então, a gente vai entrar aí com a questão do paradigma consciencial. Então, a mental somaticidade envolve as múltiplas dimensões, envolve principalmente o parapsiquismo, envolve a autoconscientização
multidimensional, a autoconscientização seriexológica, então a pessoa vai, a holossomática também, né? Então ela vai levar em consideração esses vários veículos, né? As várias dimensões, as várias vidas, porque a gente não desenvolve a mental somaticidade evolutiva numa única vida, né? Então todos nós já trazemos uma bagagem, né? Dentro, muitas vezes, da própria intelectualidade, e aí o que a gente propõe agora é a gente dar um upgrade, né? A gente mudar de patamar dentro dessa intelectualidade, usando ela de uma maneira muito mais ampla, mais cosmovisiológica e também mais assistencial e mais cosmoética, né? Até complementando aí, é uma coisa que a gente tentou fazer no livro, que para a pessoa não entender que a gente está abordando mental somaticidade, está falando apenas de intelectualidade. Aqui numa parte do livro, a gente tenta mostrar que quando a gente fala de mental somaticidade, está falando em relação à acuidade, à lucidez, em relação à maturidade, à qualidade dos seus pensamentos, sentimentos, a questão da genialidade, múltiplas manifestações de genialidade. Então, ela abrange várias áreas, vários campos, né? Então, a intelectualidade ou a escrita, algumas atividades envolvidas em relação à manifestação intelectual, não é apenas isso, a mental somaticidade evolutiva, ela vai além disso. E aí vocês começam com a mental somatologia. Vocês podem definir o que é essa mental somatologia e como é que ela funciona? Sim. Aqui no livro eu defini como uma ciência, né, que ela é dedicada para estudos relativos às manifestações ou condições intraconscienciais, ou intrapsíquicas, intelectuais e também traforísticas, no sentido de talentos, habilidades, né, competências, que essas condições intelectuais, intraconscienciais e traforísticas, no sentido de competência, todas elas são provenientes da aplicação dos atributos do mental soma, que é esse paracorpo do discernimento que a gente tinha falado anteriormente. Então, além da automentosomatologia, a ideia é uma ciência que engloba todas essas manifestações mais avançadas da consciência, né? É nesse sentido. É, então, seria a ciência que estuda a mental. Tá, ok. E o Ou que seja, a é? ciência que, só para complementar, então é a ciência que estuda o paracorpo do discernimento, que é o mental soma, e todas as manifestações derivadas dele, no caso, aqui no caso da mental somatologia, ela, no caso, ela é neutra, ela pode englobar tanto as manifestações mental somáticas, que nem a gente estava citando, do erudito, do escritor, que ainda não está numa condição mais avançada, mas também conscientes que estão numa condição mais avançada dentro dessa mental somatologia. E aí entram os outros atributos, né, do mental soma, atenção, concentração, memória, juízo crítico, associação de ideias, porque Sim, isso tudo também faz parte do mental soma, né? sim, Inclusive a inteligência evolutiva, né? Que eu acho que é o grande diferencial aí da mental somaticidade. Quando a consciência já consegue manifestar uma inteligência evolutiva, ou seja, quando ela começa a entender o processo evolutivo e a colocar em prática ações para, vamos dizer assim, acelerar ou otimizar o processo evolutivo dela e das demais consciências, né? E os outros tipos de inteligência também é da mental somaticidade, né? Sim. Que a gente tem aí uma série de inteligências, uma inteligência matemática, inteligência musical, sim. inteligência, né? Tá. E aí vocês trazem aqui o conceito da primazia da mental somaticidade. Se o que é falem A vocês, eu não estou conseguindo me priorização. expressar. É, É a sim, priorização, né? é, É a Então, assim, priorização. a priorização, ou seja, a gente, em todas as ações que a gente for desenvolver, a gente colocar em primeiro lugar, como que essa ação vai me ajudar a desenvolver a minha mental somaticidade? Essa ação que eu vou fazer, essa atividade que eu vou fazer, né? Essas companhias que eu vou ter, elas vão maximizar, elas vão melhorar o meu nível de mental somaticidade ou elas vão priorizar a questão emocional, né, a questão comocional,
a questão mais psicossomática, ou mais subcerebral, né, ou mais instintiva, né? Então, nas atividades que a gente vai exercer no dia a dia, o que que vai predominar, né? Quais são as escolhas que a gente vai fazer? E aqui o que a gente está propondo na primazia e da mental somaticidade é todas aquelas ações que vão me ajudar a mudar de patamar dentro desse processo evolutivo da mental somaticidade. Outro ângulo aí é pensar o seguinte: a tendência da consciência que ainda ela está em evolução, que ela não atingiu um estágio evolutivo mais avançado, é que as últimas vidas dela, ela teve um histórico de manifestações mais instintivas subcerebrais. Em que sentido? Ela manteve uma vida mais focada em sobrevivência física, não buscou muitas vezes ligada às artes, de modo geral, ou senão ela, na questão autoevolutiva, muito tacanho, muito primário ainda, ela teve, assim, amadurecimentos muito pequenos em relação a alguns aspectos pessoais, na questão de interassistência, por exemplo, na parte da afetividade, estava muito focada no afeto mais possessivo, no afeto mais egoísta e não no afeto mais naquele afeto mais puro, que a gente chama de transafetividade, que é mais avançado. Então, há uma tendência no histórico do passado da consciência, ela ficou focada em vivências muito básicas, muito primárias dentro da questão da evoluciologia. Então, quando ela vai buscar e priorizar a mental somaticidade nas próximas vidas, ela está buscando o quê? Eu não quero ter uma vida mais instintiva, eu quero ter uma vida mais calculada, mais técnica. Eu quero ter uma vida onde o relacionamento com outra pessoa não vai ser esse relacionamento com os padrões anteriores de possessividade, de ciúme. Eu quero mais de intercooperação. Eu não quero mais voltar ali no passado a dedicar às artes. Eu quero mais dedicar à profissão relacionada à parte de educação, por exemplo. Então, você vai mudando os seus hábitos, suas posturas e priorizando vivências mais mental-somáticas. É essa a ideia dessa ideia da primazia da priorização disso. Eu pensei agora aqui também na questão dos sentimentos elevados, porque às vezes a gente pode ter uma noção de que você vai atuar pelo mental soma, e aí é só racionalidade, é só juízo crítico, né? É só concentração, e você esquece que existe uma afetividade, que existe sentimentos elevados. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Sim. Eu vejo que é bem importante esse ponto que você tocou, Rose, porque não é que a pessoa vai ficar fria, né? Que ela vai ficar insensível, né? Pelo contrário, né? A busca aí, por exemplo, da mega fraternidade é uma intercompreensão melhor, né? Então, a busca da mental somática é inclusive para a gente compreender melhor a gente mesmo, compreender melhor as outras consciências e quais são as melhores abordagens, né? De acordo com cada caso. E a tarefa do esclarecimento, ela envolve também o acolhimento, né? O acolhimento, vamos dizer assim, a TACOM, né? A tarefa da consolação, da gente compreender a necessidade das consciências e atender de acordo com a necessidade de cada consciência. Então, a gente também, dentro do processo do desenvolvimento da mental somaticidade, como você falou, a gente vai desenvolver os sentimentos elevados, a gente vai tirar o melhor proveito possível da sensibilidade do psicossoma, então não é que a gente vai eliminar o psicossoma, né? Um dia a gente vai, um dia, né, quando a gente já tiver tido todas as experiências possíveis e evolutivas com o psicossoma, a gente vai eliminar o psicossoma, né? A gente vai passar a se manifestar apenas de mental soma. Mas enquanto isso, a gente precisa reeducar as nossas emoções, reeducar, né, elevar os nossos sentimentos, né? Como que a gente lida, né, com a nossa reatividade, né? Então, quando a gente interage com outras pessoas, a gente é afetado, né? E essa afetação, né, que essas interações causam. Como que a gente lida com isso, né? Então, a mental somaticidade também lida com as emoções, né? Lida com o processo emocional, com o processo convivencial, né? Com as interações e com como que a gente lida com as situações, né? Outra forma de também abordar esse assunto, eu vejo que essa é a ideia de qualificação das emoções. Se você, ao longo de várias e várias vidas, está estimulando raiva, ódio, desafeto, ciúme,
é como você qualificar as emoções para que você pare de cultivar isso e cultive outras coisas. Então, por exemplo, gratidão, amizade sincera, é, como diz, afeto, um afeto é, mais desapegado, sem posse. Então, assim, você pensar em vários outros tipos de manifestações emocionais que são mais qualificadas, né, que são melhores, né? Elas tendem a dar mais resultado no sentido de interassistência. Se você continua estimulando esses sentimentos, essas emoções mais primitivas, a tendência é um caos na própria vida. Né? Você toda hora está em autoconflito, conflito com os outros. Isso não gera nada, não gera nenhum resultado, algo positivo na vida. Então, você estimular, qualificar as emoções para poder estimular esses sentimentos mais elevados, você vai ter vários benefícios ao longo da vida, tanto no sentido de ser capaz de ser mais empático, de ser mais compreensivo, de fazer mais assistência, de também de fazer autoassistência. Então, é nesse sentido também, né? Muito bem, a gente vai agora chamar os nossos amigos patrocinadores, mas olha, fique antenado, porque daqui a um minutinho nós estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje entrevistando Tatiana Lopes e Ricardo Rezende sobre a obra Mental Somaticidade Evolutiva. E vocês falaram da auto-mental somaticidade, mas tem também uma autoevolução mental somática. A autoevolução mental somática é isso que você estava explicando, é a depuração do psicossoma, é a qualificação dos atributos. Como que é como que se dá essa autoevolução? Sim. Aqui, inicialmente, né, para ficar mais fácil o entendimento disso, eu tenho uma listagem aqui no livro de hábitos, de condutas que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida, que já é o início desse processo de desenvolvimento da metassomaticidade. Então, por Você exemplo, pode falar aqui, alguns para a gente? então, por exemplo, o hábito da atenção concentrada sobre determinado foco existencial evolutivo, ou seja, a pessoa ter foco na vida em relação a propósitos mais existenciais, mais evolutivos, ela tem esse hábito da atenção concentrada. Então, o hábito da autoavaliação racional e benigna, a pessoa ter reflexão sobre as próprios comportamentos, manifestações, de uma forma crítica, mas sem ser antiético ou anticosmoético em relação, no sentido de ser desrespeitoso consigo mesmo. Também o hábito de formular argumentações úteis e sensatas, né? Ou seja, você promover debates e conseguir argumentar bem para poder ajudar para você ampliar, mostrar seu entendimento sobre as coisas, ao mesmo tempo, a partir das contribuições do debate, você também apurar, sofisticar suas argumentações. Então, o hábito dos questionamentos cosmoéticos, né, aplicando o princípio da descrença. Então, você está em várias situações do dia a dia, questionar tudo e todos, buscando não acreditar sem passar pelas experiências, né, buscando a experienciação das situações, das coisas, né, no caso mais cosmoéticas, mais evolutivas, né. Então, você pode adquirir vários hábitos, né? Pesquisa sistemática, leitura criteriosa, reflexão, ponderação aprofundada. Então, se você começar dessas pequenas atitudes no dia a dia, e depois você vai gradualmente a investir em outras manifestações mais sofisticadas, mais complexas, que vai chegando ao ponto de você ter esse desenvolvimento mental somático. Então, eu vejo que parte por aí. E aí vocês trazem lá como nível de manifestação, né, a intelectualidade esboçante, depois você vai para o especialismo, para uma gesunice polimática, para a erudição teática. Podem falar como é que se dá aí vamos dizer assim, mudança de nível, né, o aprofundamento, ou a qualificação, digamos assim, da manifestação, né? Vocês chamam aqui de nível de automanifestação mental somática. É isso? Sim. Aqui a ideia do livro a gente tentou assim que a gente tem pensando na ideia da escala evolutiva das consciências, né, trazida na Consciologia, que tem vários perfis de consciências com níveis de manifestações diferentes, desde mais primários até mais evoluídos.
Então, assim, a gente tentou fazer ali uma síntese de alguns perfis que dá para ali para poder caracterizar, para dar um entendimento de como é que é essa evolução desse nível de automatização mental somática. Então, começa aqui pela intelectualidade esboçante, que é essa consciência que ela está ainda muito inexperiente, novata em relação ao emprego das faculdades cerebrais ou paracerebrais ou da intelectualidade. Então, ela acaba que ainda nessa fase ela predomina ainda o subcérebro. Ela ainda está bem no início da aplicação de faculdades mais intelectivas. Aqui no caso, por exemplo, o que seria de exemplos dessa tipo de situação, né? Então, a pessoa que ela foca apenas na educação formal, ou tem uma intelecção primária, baixa atividade intelectual, leituras esporádicas, ela questiona pouco sobre as coisas, tende a aceitar as coisas facilmente sem questionar. Ah, no caso, por exemplo, tende a ter uma linguagem mais informal. Então, algumas características dessa intelectualidade esboçante. Aí tem o especialismo técnico, que aí a consciência ela já está mais apurada, mais desenvolvida nessa parte. Então, ela consegue, por exemplo, o caso de um cientista, que ele consegue fazer pesquisas e estudos dentro de uma área da ciência, e ela, então, tem habilidades técnicas especiais. Então, aqui ela começa a ter mais manifestação desse especialismo técnico. Então, aqui no caso, o domínio da linguagem científica, a cientificidade refutadora, ah, o investimento em biblioteca e arquivo pessoal, rotinas intelectuais produtivas e por aí vai. Aí a pessoa já está assim, vamos supor que há algumas vidas ela está nessa condição de cientificidade, de aplicação de conhecimentos científicos, ela vai se aprimorando e ela chega à condição da polimatia, só que é a consciência que ela tem já um nível de erudição. Só que ela ainda é jejuna, porque ela acabou de fazer essa transição entre o especialismo técnico e a erudição. Então, ela apresenta ser superdotada, polivalente, poliglota, polígrafa, tem uma cultura extensa e variada. Mas o que que acontece? Por que que ela jejuna? Porque ela ainda tem algumas coisas que ela erra. Então, aqui, por exemplo, ela pode ter uma genialidade anticosmoética, por exemplo, ter uma genialidade que ela vai usar aquilo para fins bélicos ou anti-assistenciais. Ela pode, por exemplo, ter uma erudição, mas não aproveitar aquilo para fins recinológicos, no sentido de reciclagens íntimas. Ela é muito erudita, mas ela não usa aquele conhecimento para poder olhar para si mesmo na condição de consciência e ver o que pode melhorar. Ela tende a manifestar um temperamento, acha que é por aquilo mesmo, se valoriza como uma pessoa altamente intelectual, mas não faz reciclagens, né? Não faz mudanças íntimas mais significativas. Aí a pessoa, quando sai, ela, ao longo de várias vidas, ela vai conseguindo manifestar essa erudição, mesmo em mais jejum inicial, ela vai chegando à condição da para-erudição teática, que o erudito, essa erudito jejuno, ele ainda está muito, ele não conseguiu aprofundar ainda em relação à realidade consciencial, à realidade multidimensional ou multiexistencial. O paradigma consciencial, acho que ela não incorporou ainda, ela não entendeu aquilo ainda. Então, a erudição dela é muito intrafiscalizada. Esse novo patamar, a pessoa ela tem um nível de erudição, no sentido mais dos conhecimentos convencionais, mas também ela tem uma para-erudição no sentido de conhecimentos extrafísicos. Então, ela adquire capacidades de juntar o que ela desenvolveu de erudição ao longo de várias vidas, junto com, a partir do parapsiquismo, ela ter capacidade de adquirir, absorver, assimilar conhecimentos extrafísicos. Então, ela tem uma condição onde ela no caso aqui, por exemplo, ela tem um mega atilamento parapsíquico, ela tem uma inteligência evolutiva vivenciada ao máximo, ela tem uma super reeducação transcendental, ou seja, ela é capaz de se reciclar periodicamente a sua própria manifestação de uma forma bem avançada, ah, e por aí vai. Então, ela tende a ter uma omnicompetência. Então, assim, isso é uma trajetória, para concluir meu raciocínio, que ela vem de várias e várias e várias vidas para poder chegar a essa condição da aparição teática. Dentro da para-erudição teática, começa também a haver uma maior lucidez nos períodos intermissivos, né?
que essa erudição, essa para-erudição, não é só adquirida, vamos dizer assim, na vida intrafísica através do parapsiquismo, mas também ela é complementada pelas paravivências que a pessoa tem nos períodos intermissivos em que ela está lúcida. Então, por exemplo, a gente participou de um curso intermissivo, pré-ressomático. E isso já amplia o nível de para-erudição da consciência, né, em comparação com os períodos intermissivos anteriores. Ok, e aí a gente entra aqui no ciclo mental somático, que é um verbete do professor Valdo, né, da Enciclopédia da E, Conscienciologia. E aí eu queria que vocês falassem um pouco também a respeito do que é esse ciclo, como é que ele funciona, como é que ele ocorre. aqui a ideia é o seguinte, na definição do professor, do pesquisador Valdo Vieira, que assim, como existe desde o momento da existência da consciência até ela perpassa por várias etapas evolutivas, várias fases evolutivas. E chega num momento que ela vai ter a condição do descarte do psicossoma, nessa ideia de que a consciência intrafísica, ela tem o soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma, ela empregando incessantemente isso em inúmeras e inúmeras vidas intrafísicas e extrafísicas. Esses corpos, esses veículos, né, exceto o soma durante o período extrafísico, ela vai meio que até certo ponto saturando as experiências máximas em relação a cada veículo. E no caso do psicossoma, tem aquela teoria de que a consciência, quando ela chega num estágio muito avançado, ela chega a manifestar, gradualmente ela começa a manifestar no intrafísico um nível de mental somaticidade muito avançado. Nas projeções lúcidas, ela tende a não se manifestar mais como um psicossoma, mas como um corpo mental somático. Chega no momento na escala, durante essa trajetória evolutiva, que ela está no pico, no auge, no pico máximo de manifestação da mental somaticidade evolutiva. Então, aí há o descarte do psicossoma enquanto veículo. Então, aqui no caso, tem uma frase que eu vou colocar, que é uma afirmação aqui, que é a ideia da terceira dessoma, né? Ou tritanatose, que é essa desativação do psicossoma quando a consciência é livre, ou consciência livre, ela liberta-se das vidas intrafísicas sucessivas, ou seja, ela não precisa mais ressomar, passar pelas vidas intrafísicas, e ela já manifesta em estado definitivo de cosmoconsciência. Então, é um estado transcendental, onde ela assim está utilizando ao máximo os mega-atributos mental-somáticos, e a manifestação dela é plenamente mental-somática, não há mais a manifestação ou uso do psicossoma. Então, aqui é como se fosse essa ideia que eu não estava falando antes, do ápice da mental-somaticidade evolutiva, né? Por cima, o que eu estou tentando falar é mais ou menos isso, né? Quer complementar, Tatiana? Tá tudo bem? É, E da aí gente você pensar nesse périplo, né, que a consciência passa até chegar nessa condição de libertação, né? E aí vocês têm algumas técnicas, né? Como é que a gente faz isso? Então, ok, já Aham. entendemos, já sabemos como é que funciona, já sabemos que há uma evolução nisso, uma qualificação, mas e aí, como que a gente faz para conseguir desenvolver essa mental somaticidade? É isso que é interessante, né? Na Conscienciologia a gente tem uma série de técnicas, né, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para melhorar o nosso nível de manifestação mental somática, né? Então, aí no livro a gente traz 20 técnicas, né? 20 exemplos de técnicas, porque praticamente a Conscienciologia, todas as técnicas a gente pode dizer que são de desenvolvimento mental somático, mas essas aqui a gente colocou aquelas que são mais adstritas, né? Mais específicas, né? Então, tem lá a questão da 50 vezes mais. Então, qualquer assunto que você for estudar, você estuda 50 títulos, por exemplo, diferentes de livros, para poder entender aquele assunto, né? A técnica da autorreflexão de 5 horas, né? Que é você ficar 5 horas seguidas pensando sobre determinado assunto, né? Então, você escolhe lá um tema e você vai refletir durante 5 horas sobre aquele assunto.
Outro exemplo aqui, né, a evitação da cultura inútil, né, da gente não ficar sobrecarregando o nosso cérebro, o nosso cérebro com informações inúteis que não vão te acrescentar em nada, né? Então, a própria técnica da conscienciografia, né, as técnicas conscienciográficas, a técnica da escrita conscienciológica, sob a ótica do paradigma consciencial, todas elas desenvolvem esses atributos mentais, né? Então, da gente exercitar no nosso dia a dia a nossa mental somaticidade, né? Então, para a gente que haja essa evolução, a gente precisa treinar, né? Como se fosse o treino físico, né? Que a gente faz, é, né? Na ginástica, né? Então, a gente precisa, vamos dizer assim, exercitar esse corpo, esses atributos mentais para que a gente se desenvolva. Aqui para eu fazer uma pequena síntese assim das minhas experiências. Ah, eu vejo que, assim, se for pensar, né, a pessoa que está interessada em desenvolvimento mental a partir do início da vida, quando ela já está ali na adolescência, início da adultidade, ela já, por exemplo, vamos supor que dentro dela já existe alguns princípios de que ela, por exemplo, no meu caso, eu tinha já, antes de conhecer a Consciologia, uma necessidade de questionar, de refutar as coisas que estavam no meu redor. Eu não admitia acreditar nas coisas, em tudo que estava acontecendo ao meu redor, simplesmente de forma automática, né? Não permitia isso. Então, quando eu comecei no início da vida assim, olha, tem um princípio meu pessoal que parece que está me instigando, motivando a não querer acreditar nas coisas, eu quero refutar, quero questionar. Aí, num outro certo momento da vida, eu não sei, essas coisas que está todo mundo escolhendo em relação a modo de viver, estilo de vida, eu não quero ter um casamento convencional, eu não quero ter filhos, eu não quero me dedicar a uma profissão e buscar alto poder financeiro, de status. Então, as coisas que geralmente as pessoas eu via buscar, eu falei, não quero. Aí depois, mais à frente, pô, eu conheci a Consciologia. A Consciologia instiga, motiva várias coisas para a autoevolução e para ter assistência de uma forma que não adere à religião, ao misticismo. Isso aí me interessa. O que eu estou dizendo, tudo isso são atos mental-somáticos. Tudo isso é interesse para desenvolver a mental-somaticidade. Então, são quando você vai fazendo esses movimentos na vida de escolhas mais corretas, de decisões mais calculadas, pensando na melhor qualidade de vida e pensando no seu desenvolvimento investir em interassistência, você está buscando desenvolver mental-somaticidade. Aí chegou uma certa etapa da vida que, além de tudo isso, eu descobri a escrita conscienciológica e eu falei assim, eu quero me dedicar a isso, eu quero ser um escritor. Porque o papel do escritor a função do escritor é uma função para o resto da vida. Você tem que ficar escrevendo o tempo todo, pesquisando, estudando, lendo, o resto da vida. Então, não tem fim. Então, esse também é uma outra atividade que eu abracei, que ela me estimula o tempo todo a pensar mental somaticamente. Então, assim, eu acho que esse conjunto de coisas vai levando você ao longo da vida a desenvolver a mental somaticidade e alcançar novos estágios. Então, se você faz isso a vida inteira, esse monte de ações, na próxima faz outras, e na próxima mais outras, isso vai sendo desenvolvido. Muito bem, a gente tem ainda muita coisa para conversar, mas a gente tem agora que chamar os nossos comerciais. É só um intervalinho e a gente já vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Mental Somaticidade Evolutiva é o título da obra. A gente está aqui com os autores, Tatiana Lopes e Ricardo Rezende. Vocês trazem aqui o indicador mental somático. Então, tem um jeito de saber exatamente como que a pessoa está, em que nível que ela está, qual o limiar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Agora a gente, a partir das técnicas, a gente entrou mais na parte prática, tá? E no dia a dia, como é que é, Isso. né? E é interessante, né, o indicador, porque assim, como a gente falou, a gente está desenvolvendo a mental somaticidade ao longo de múltiplas vidas, né? Então, não é a primeira vida que a gente está trabalhando com isso. Talvez, como o Ricardo falou, a gente já é a primeira vez que a gente está trabalhando isso de uma maneira mais lúcida, mais técnica, né? Sabendo como
como manifestar, né, essa condição e tendo ferramentas para manifestar também essa condição. Mas a gente já vem trabalhando com isso ao longo das várias vidas, então a gente não pode simplesmente abandonar a nossa bagagem e falar assim, não, ó, tudo começa do zero aqui. Não, a gente já tem, né, um histórico holobiográfico e que a gente precisa aproveitar e dar muito valor, porque olha, deu trabalho para a gente desenvolver esses atributos mentais, né? Não foi numa vida que a gente desenvolveu esses atributos. E é por isso que a gente traz os indicadores, né? Ou seja, quais são aquelas manifestações que indicam manifestação mental somática na consciência, né? A gente traz aqui algumas ferramentas para a pessoa fazer essa mensuração, né? Então, o próprio conscienciograma, né? Que é uma obra do professor Valdo, que ele traz, aqui a gente traz 10 folhas de avaliação, né? Cada folha de avaliação tem 20 questionamentos que podem ajudar a pessoa a identificar quais são aquelas manifestações mais mentais somáticas que ela tem, né? Também tem dentro a gente falou da polimatia, né? Tem um livro do Peter Burke que chama O Polímata, que ele traz também uma série de características que os polímatas têm em comum, né? Então, ele estudou lá 500 polímatas, né, que estão registrados na história, e ele identificou que todos eles, ou a maioria deles, manifestava características similares, né? Então, 10 características manifestadas pelos polímatas, que a pessoa pode identificar quais desses elas têm ou mais desenvolvido ou menos desenvolvido, né? E também a enciclopédia da Conscienciologia, né? A enciclopédia da Conscienciologia, ela tem inúmeros verbetes, né? Dentro de algumas especialidades, principalmente, estão dentro da cogniciologia, dentro da cosmovisiologia, da euristicologia, né? Que é a descoberta, a mental somatologia, né? A paracerebrologia, que a gente pode estudar esses verbetes para identificar também se a gente tem algumas daquelas características que trazem, que são manifestadas ali. Então, assim, é interessante a pessoa identificar, né? E a gente traz uma listagem, né, no livro de 20 manifestações, né, de 20 atributos que a pessoa pode manifestar que são mentais somáticos, para a pessoa avaliar tanto aqueles que ela tem mais desenvolvidos, quanto aqueles que ela tem menos desenvolvidos e quais são as técnicas que ela vai utilizar para aproveitar melhor aqueles que ela já tem desenvolvido e desenvolver aqueles que ela ainda não tem, né? Então, é uma boa maneira de a gente se localizar, né? Em qual patamar que eu estou, né? Voltando lá nos capítulos anteriores, em qual patamar que eu estou? Eu sou o intelectual jejuno, né? Eu sou o par erudiciólogo. Quem que eu sou, né? Na fila do pão, onde que eu estou, né? Em qual patamar que eu estou me manifestando? Através dos indicadores, a gente consegue ver em qual patamar que a gente está, né? E aí a gente entra num capítulo que eu sei que tem relação com a Tatiana, porque a gente já conversou antes sobre isso. Então, eu queria que Uhum. você explicasse para a gente o que é a consciência cerebral, não é? O que é a Uhum. triscerebralidade e qual a relação disso com a mental somaticidade evolutiva. Né? A tricerebralidade, né? Ela é baseada num verbete do professor Valdo, né? Que é a consciência cerebral, em que ele propõe uma teoria, né? E uma técnica também, né? É uma teoria e uma técnica, né? Que a consciência começa a vida manifestando predominantemente a subcerebralidade, né? Então, quando a gente é criança, adolescente, o que predomina na nossa manifestação ainda é a subcerebralidade, ou seja, são os instintos, né, as emoções, né, mais primitivas, né? E conforme a gente vai se desenvolvendo, né, e ele propõe que a pessoa se desenvolva desde a adolescência, né, principalmente para superar o porão consciencial, mas ela começa a trabalhar os atributos mentais desde a adolescência, para que quando ela chegue na idade adulta, né, ou seja, depois dos 26 anos, que ela comece a manifestar predominantemente a cerebralidade. Não é que a criança e o adolescente não manifestam a cerebralidade, ele manifesta. Só que o que predomina é a subcerebralidade. Então, para que a pessoa consiga se desenvolver
e manifestar na vida adulta a cerebralidade. A gente vai ter adultos e até idosos que ainda permanecem na subcerebralidade, mas não é disso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de uma manifestação mais evolutiva, então que a pessoa manifeste a cerebralidade já na vida adulta predominantemente. Então, ela vai desenvolver pesquisas, ela vai escrever de forma contínua, né? Então, ela vai fazer bastante interassistência na área intelectual, né? Na área da intelectualidade interassistencial, para que quando ela chegue na terceira idade, né? Após os 65 anos, ela possa manifestar predominantemente a paracerebralidade, ou seja, o paracérebro dela começa a se manifestar mais do que o cérebro e o subcérebro. Então, essa é uma proposta que o professor Valdo traz e que eu acho que é factível a todos os intermissivistas, né? Principalmente para quem é inversor, né? Para quem começou mais cedo, ela tem condições de, vamos dizer assim, de alcançar patamares mais avançados, porque levam muitas décadas para a gente ir, vamos dizer, manifestando esses níveis maiores de manifestação mental somática, né? E essa é uma proposta, ela está diretamente atrelada à longevidade, né? Então, para a pessoa manifestar a condição da consciência cerebral, ela tem que atingir a terceira idade, né? Então, se a pessoa dessoma antes, ela não alcançou a tricerebralidade, ou ela ficou na monocerebralidade ou na bicerebralidade, né? Ela não alcançou o tri. Para ela alcançar o tri, ela tem que alcançar a longevidade. Então, também tem essa questão somática que a gente precisa cuidar, né? Então, não é só cuidar do mental soma e esquecer o soma, não, a gente precisa cuidar muito bem do soma para que a gente consiga viver mais tempo e consiga aproveitar melhor esse estágio que a gente está aqui na vida intrafísica, né? Essa é a E a, proposta da e tricerebralidade. a gente pode concluir que com a evolução cada vez vai diminuindo a tricerebralidade, por exemplo, né? Vamos supor, professor Valdo, na próxima vida dele na África, talvez ele já não vá ter a primeira fase de manifestação. É mais ou menos por aí, né? Isso. O Que seria tríceps, a nulificação da infância, né? Que você não manifesta mais essa subcerebralidade mais instintiva, porque você já consegue uma recuperação maior de Konzo o mais cedo possível e já começa ali, talvez, manifestando a cerebralidade mais cedo, né? Para não ter que vivenciar essa condição da subcerebralidade. Pode ser que chegue um momento que a consciência não precise mais disso. é. E aí vocês trazem aqui o duplismo mental somático, que é a experiência teática de vocês, é isso? A gente fez questão de trazer, né, um capítulo sobre a questão do duplismo, porque a gente vê que é fundamental essa troca de experiência, né, entre os duplistas e esse apoio mútuo, né, para esse desenvolvimento mental somático, né? Então, se a gente não vai desenvolver a mental somaticidade sozinho, a gente precisa de outras consciências, né? E o duplista ali, né, tanto com os sims quanto com os ciex, a gente também precisa dos amparadores para isso. Mas uma pessoa que você tem ali para conviver no dia a dia, em que você pode ter trocas de fazer debates constantes, né? Pode trocar experiência, pode um complementar a pesquisa do outro, ela é muito enriquecedora, né? Se o Ricardo quiser complementar. Além disso, essa ideia do prisma mental somático tem a ver também com uma projeção intelectual conjunta, ou megafoco, uma convergência dentro da mental somaticidade evolutiva. A gente, ao longo do tempo, cada um buscando desenvolver as suas atividades, a gente viu que havia mútuo interesse em relação à consciografia e à mental somaticidade em geral. E aí a gente viu que a gente estava caminhando junto e isso foi dando suporte e ao mesmo tempo fomentando o desenvolvimento um do outro. Então a gente viu assim que dentro do duplismo evolutivo pode haver características singulares dos duplistas, né? E a gente tem assim uma convergência proexológica, uma convergência de propósito de vida dentro da mentalsomatologia, especificamente a gente como no autorado conscienciológico.
E, ao mesmo tempo, a gente vê que a gente tem temperamentos ou traços conscienciais que fazem com que haja uma simbiose, um sinergismo dentro dessa linha da auto-metassomaticidade. Então, é uma característica específica de um tipo de duplismo, né? Que pode ser duplismos em outras áreas, né? Nosso duplismo está mais voltado dentro dessa área. Então, a gente quis relatar isso no livro, até para quem... até porque, assim, na teoria do duplismo evolutivo, as gestações conscienciais é o foco principal. Então, assim, mesmo que não haja uma PROEX conjunta dentro da intelectualidade e mental-somacidade, mas é necessário que há um desenvolvimento mínimo da mental-somacidade para gerar GESCONS, para realmente, de fato, validar o conceito, a vivência do duplismo, né? No nosso caso, a gente optou, né? Quando a gente foi decidir qual livro a gente vai escrever juntos, né? Qual vai ser o tema do nosso díptico evolutivo. E aí a gente decidiu que seria um tema que caracteriza muito o nosso duplismo, né? Que é justamente essa questão da busca né, o desenvolvimento da mental somaticidade. Então a gente falou, ó, vamos escrever um livro que expresse bem qual é a nossa manifestação, principalmente como dupla, né? Na condição de dupla. Então esse foi um dos objetivos. E aí a gente entende o que que é aumentação de elasticidade, a gente aprende como aplicar, e aí isso resulta em quê? Quais são os efeitos, né, que é o último capítulo de vocês? Quais são as consequências? O que que acontece se você tem uma priorização, se você tem um investimento, né, se você tem aí a vontade e o empenho de fazer essa transição para a metassomaticidade, né? É isso que a gente achou interessante, né? Porque estudando a metassomaticidade, a gente foi vendo assim, ok, e o que que a gente ganha evolutivamente priorizando a metassomaticidade, né? E esses ganhos, eles são tanto a curto, médio e longo prazo, né? A curto prazo, então, melhora a sua capacidade de raciocínio, a sua manifestação pensênica, né? Seus pensênios ficam mais cosmoéticos, mais retilíneos, né? A sua manifestação fica menos comocional, né? Mais equilibrada, né? Isso no curto prazo a gente já consegue perceber. A médio prazo, a gente começa a ver que as nossas prioridades evolutivas vão mudando, né? Então a gente vai começando a dar mais valor no desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento da intelectualidade interassistencial, né? Então, como que essa mental somaticidade pode se reverter evolutivamente, não só para a gente, mas para outras consciências, né? Essa interação com os amparadores, a gente percebe um investimento dos amparadores extrafísicos para a gente desenvolver essa mental somaticidade, né? Porque eu penso que todo mundo ganha com isso, né? Até na questão de trazer neo-repons, de trazer neo-ideias, né? De criar um holopensene mais sadio aqui na vida intrafísica, né? De fomentar e de alimentar um holopensene mais sadio para todo mundo. E também esse objetivo a longo prazo, né? Então, tanto na próxima intermissão, da gente começar a construir desde agora a nossa manifestação mais sadia na próxima intermissão, né? A gente poder se manifestar lá na condição de amparador extrafísico e, eventualmente, até assistir as pessoas do ponto de vista mental somático, né? As consins, né? Quando a gente for consciex, e também nas próximas vidas, né? A questão do autorrevezamento multiexistencial. Então, todos esses atributos, né, que a gente está desenvolvendo aqui agora, eles vão continuar se manifestando nas próximas vidas, né? A Rose até falou, né, da questão da nulificação da infância, né, da manifestação mais mental somática já numa idade mais jovem, né? Então, esse também é um dos objetivos, né? Que a gente consiga manifestar essa mental somaticidade o mais cedo possível, cada vez mais cedo possível, porque isso agiliza bastante a nossa evolução e a nossa manifestação fica muito mais sadia, né? Eu resumiria duas coisas, assim, que seria a importância da saúde consciencial para você desenvolver mental somaticidade para isso, e a segunda coisa, você para aprender a fazer assistência mais sofisticada através da mentossomaticidade. Porque, assim, ao longo do tempo, no passado, a tendência de nós, tanto tinha
menor saúde consciencial, uma tendência a ter transtornos, síndromes conscienciais do passado, e ao mesmo tempo, quando se mexia com assistência, as assistências mais primárias, mais grosseiras, no sentido de você não chegar profundamente na intraconsciencialidade das consciências, através da mental somaticidade, para ajudar elas a fazer uma mudança mais radical, né? Então, assim, eu acho que esses são os dois pontos principais. Se eu puder me dar liberdade, Rosemary, eu queria, para dar um fechamento, eu queria citar uma frase do Valdo, que a gente colocou no livro, que eu acho que resume bem a síntese, a proposta do livro de Mental Somacidade Evolutiva. Então, está aqui, ó. As ciências convencionais têm um ponto pacífico: sem educação não há evolução. Dentro da pedagogia, por exemplo, há o bordão: sem leitura não há educação. No âmbito da conscienciologia, há o princípio: sem as bases do mental soma predominando sobre o psicossoma, a consciência não expande a autoevolução. A consciência luz está de ser autodidata ininterruptamente até o momento da dessoma e da cremação. Acho que é por aí. Muito bem, a gente realmente já está aqui nos minutos finais. A gente tem ainda uns 2 minutinhos. Eu queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem aí para o pessoal que está acompanhando, né? O que que a gente pode, assim, sabe, fixar aí na ideia das pessoas para que elas se motivem a fazer a aplicação da mental somaticidade evolutiva. Convidar as pessoas primeiro a ler o livro, né? E fazer as heterocríticas, aplicar também, né, as técnicas que são propostas ali e principalmente, né, identificar assim quais são as suas motivações para desenvolver a mental somaticidade, né? Porque assim não pode ser uma coisa heteroimposta, né? Tem que ser uma motivação pessoal, né? Então a pessoa identificar qual é a motivação dela para desenvolver a mental somaticidade. Sim. E eu, por outro lado, eu colocaria assim, que no meu caso, por exemplo, meu esforço ao longo de toda a vida para poder mexer, interessar, manter o interesse pelo desenvolvimento mental somático foi realmente o assunto que eu falei anteriormente, que é a saúde consciencial. A gente sabe que ao longo da vida as instabilidades emocionais, os momentos, né, de altos e baixos, a dificuldade de lidar com isso, eu não achava estratégia que funcionasse. Eu tentava vários recursos, eu não achava um que realmente funcionasse para estabilizar a emocionalidade e ter mais domínio dos pensamentos e tal. E aí, realmente, você aplicar práticas ou atividades relacionadas à mental somaticidade foi o que eu achei mais eficaz nesse processo de estabilização. Então, assim, para quem está precisando, olha, está precisando melhorar a saúde consciencial, invista na mental somaticidade. Muito bem, a gente agradece então a vocês, né, Tatiana Lopes e Ricardo Rezende, pela participação aqui conosco, né? A gente agradece a você que esteve aí do outro lado, né, da telinha e da rádio também. E a gente espera por você semana que vem aqui no programa Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.